Neste vídeo, Caio Coppola nocauteia, destrói e rebate as alegações do advogado de esquerda José Eduardo, abordando a corrupção no Brasil e o envolvimento de figuras políticas em escândalos. Críticas a Lula e ao PT. Coppola critica a postura do governo Lula em relação a escândalos, mencionando um desfalque no INSS estimado entre 6 bilhões e 90 bilhões. Ele também questiona a nomeação de pessoas envolvidas em escândalos para cargos públicos. Ele menciona o envolvimento de sindicatos ligados ao lulopetismo em esquemas de corrupção. Eu acho engraçado ouvir esse argumento de que, não, esse é um problema estrutural, isso é generalizado, mas eu nunca ouvi o Dr. Zé Eduardo fazer referência a nenhum tipo de escândalo no lulopetismo. Por exemplo, não é conjectura falar que a estimativa aí de desfalque no INSS é de 6 bilhões a 90 bilhões. Não é uma conjectura, isso é um fato, isso é uma notícia. Então agora, para eu apontar o dedo, com razão, para os desvios durante o lulopetismo, eu tenho que voltar nos governos anteriores? E outra coisa, Zé, se essas pessoas estavam envolvidas, como você colocou, no escândalo das vacinas, então por que o novo governo empossou-as em cargos públicos? Você percebe que você está reforçando o meu argumento? Essas irregularidades marcaram primeira passagem de Lupe pelo governo. Portanto, caro espectador, você quer saber o tipo de gente que governa o Brasil? É o mesmo tipo de gente que não faz muito tempo já governou o Brasil. E é esse Brasil que está de volta à cena do crime, como avisou o profeta Leandro. Zé, a crítica de Ciro Gomes ao presidente Lula, junto com o Bolsonaro e Michel Temer, já é o primeiro reflexo do PDT fora do governo? Que tipo de pessoa pode roubar dinheiro dos aposentados? Eu respondo, o mesmo tipo de pessoa que rouba dinheiro para as vacinas que iriam salvar o povo. E por que eu faço essa comparação? Porque já se mostra, os primeiros indícios já colocados pela imprensa, que as pessoas que estavam ligadas a empresas que no governo Jair Bolsonaro armavam esquemas com vacinas e que geraram inclusive demissão do ministro da Saúde, aqueles escândalos todos, são pessoas que estão por trás desse escândalo, lavando dinheiro, operando. É uma questão de tempo de nós verificarmos essa teia. E por isso que eu acho que toda tentativa de politização exacerbada da corrupção, quando eu pego o adversário político e quero, olha, esse é o corrupto, eu sou santo, esse é corrupto, esse é o santo, isso acaba dando um tiro pela culatra. É inevitável, sabem por quê? Porque a corrupção, ela infelizmente, ela é suprapartidária, supra-ideológica e não atinge todos os membros de qualquer partido, atinge alguns. É necessário que eu pegue quem é corrupto e não coloque quem é corrupto. Mas, objetivamente, quando eu utilizo o discurso político para atingir desta forma certos agrupamentos, eu estou dificultando a compreensão da verdade. E é necessário, para combater a corrupção, destampar-se a realidade. No fundo, vamos olhar a realidade. Essa situação começou no governo Michel Temer e foi crescendo. Passou pelo governo Bolsonaro, envolveu pessoas que estavam no escândalo da vacina, segundo está se provando, e depois, quando estourou, inclusive cujos nomes apareceram na CPI lá da Covid, elas migram e vão para um outro esquema. Ou seja, esta é uma situação que eu não vou acusar, como disse Ciro Gomes, aí eu acho que está equivocado, Ciro, não vou acusar Michel Temer, não vou acusar Bolsonaro, não vou acusar Lula, mas